Deixa eu falar um pouquinho com o meu querido aqui, o pastor Denis, né? O pastor Denis, eu conversava com essa senhora agora e me veio à memória uma senhora lá na Inglaterra, quando eu fazia obra lá. Isso é uma dificuldade que Deus encontra para socorrer ou para transformar um vaso quebrado num vaso novo na vida de muitas pessoas. Eu me recordo que essa pessoa começou a buscar Deus ali, era uma inglesa, e certa vez, antes da reunião de domingo, ela se aproximou de mim e disse assim: ô pastor, eu queria entender o porquê que eu estou passando por essa situação, e se o senhor não me respondeu o porquê que eu estou passando por isso, essa é a última vez que eu coloco os meus pés nesse lugar. E eu então respondi a ela: olha, essa resposta eu não vou poder lhe dar, porque o mais importante agora não é saber o porquê, mas o mais importante agora é resolver o problema. Às vezes as pessoas ficam questionando, mas o porquê que eu estou passando por isso? Como que isso aconteceu? Quem rogou essa praga? Quem fez isso? Ou seja, é como uma pessoa que entra ali no... como é que se fala? Como é que se fala no hospital? A emergência, não é isso? Emergência. A emergência, né? Ali, o médico ele não tem tempo para fazer perguntas. Se ele faz muitas perguntas, a pessoa morre. Né? Então ali ele tem que tratar de forma rápida, né, aquele sangramento, aquela hemorragia. Ele tem que socorrer a pessoa. Então, o que Deus faz quando a pessoa chega como esse vaso que está aí quebrado é exatamente isso. É exatamente isso. Então, a pessoa que se encontra assim, quebrada, quer seja a saúde, o casamento, a vida financeira, ela não deve ficar questionando o porquê que eu estou assim. A questão agora é resolver o problema. Né? A paz do Senhor, bispo, paz, boa noite. É exatamente isso, bispo, porque normalmente a pessoa vai e ela vai procurar o porquê, porque o ser humano, via de regra, ele não admite o erro dele. Ele vai sempre querer colocar a culpa em alguém, ou em alguma circunstância, ou em algum fato que aconteceu, quando na verdade Deus não vai questionar a pessoa. A única coisa que Deus quer da pessoa é que ela aceite Senhor Jesus como Salvador, se arrependa dos pecados e tenha uma vida nova. É só isso. Deus não vai pedir explicação, mas por que você fez aquilo, você não veio aqui? Deus não quer saber disso, Deus quer saber do coração da pessoa. É como eu falei no início, né? Ele é tão simples e o ser humano é que complica tudo. É verdade, é verdade. Às vezes a pessoa fica questionando, mas poxa, é que eu sou há anos de uma determinada igreja, é que eu tenho uma outra religião, mas eu estou vendo esse exemplo do vaso, poxa, eu preciso disso na minha vida, mas como é que Deus vai ver se eu sou dessa igreja, dessa... Na verdade, Deus não está olhando para nada disso, Deus só está olhando para o vaso quebrado. Não vai olhar para a placa da igreja. Ele não olha para isso. Não vai olhar. E muitas vezes, bispo, a pessoa... também ela vem atrás da bênção, esquecendo o abençoador. Então, ela tem que buscar primeiro o abençoador. Porque Deus pode dar tudo que ela quer. Nosso Deus, o único Deus que existe, ele não é limitado. Ele não vai dar só a cura da doença, ele não vai só operar a restauração financeira, o milagre da alegria, do convívio familiar. Ele faz tudo completo, porque ele conhece o coração da pessoa. Agora, a pessoa tem que colocar sempre Deus à frente de tudo. Deus em primeiro lugar. E depois agora, as demais coisas serão acrescentadas, como diz a palavra. Né? E lá fora, nos Estados Unidos, né, que é tido como um país próspero, um país de primeiro mundo, né? Existem esses casos assim, por exemplo, de pessoas que chegam na nossa igreja, como esse vaso aí destruído, que às vezes, na mentalidade de algumas pessoas, elas pensam que o dinheiro, né, resolve todos os problemas. E às vezes ela fica pensando, poxa, de repente lá fora eu não vou ter problemas. É verdade, mas a gente sabe que a realidade não é essa. De repente não tem esse problema, mas às vezes tem um problema até pior do que aquele que ela... Exato. E a pessoa acha que às vezes o problema existe no local onde ela mora, onde ela trabalha. Mas não é isso. O problema, ele acompanha a pessoa. Se a pessoa não se libertar, se a pessoa não aceitar o Senhor Jesus como Salvador, não adianta ele mudar de cidade, ou de estado, ou de país. É verdade. Tem pessoas que saem aqui do Brasil, bispo, o senhor fez obra também na Europa, o senhor sabe como é que é.
saem aqui do Brasil porque tinham uma condição financeira precária aqui. Então vão lá para trabalhar, para conseguir uma vida melhor. E realmente conseguem uma vida financeiramente melhor, mais cômoda, mais arregalada. Mas aparecem outros problemas na vida da pessoa. É verdade. Então tem um problema de documentação, tem um problema de envolvimento com drogas, tem outros problemas que vão aparecendo. Quer dizer, não é porque ela saiu daqui que ela não conseguiu emprego e lá ela conseguiu um emprego que está tudo resolvido na vida dela. E há casos que eu conheci de pessoas dizendo assim, olha, eu não tinha o conforto lá, mas fazendo uma comparação com o que eu tenho, o problema que eu tenho aqui, o problema que eu não tinha lá, eu acho que lá eu ainda era mais feliz do que aqui. Exato. Com todo o conforto que eu tenho. Exato. Lá, inclusive, um dos problemas muito sérios, o senhor sabe também na Europa existe isso, é o problema do brasileiro ilegal. Brasileiro que não tem documentação para poder morar ou trabalhar lá. Então, às vezes, a pessoa arranja um emprego, ela tem uma prosperidade financeira, mas ela começa a viver ela não pode desfrutar. acuada, com medo. E graças a Deus... Não pode fazer um passeio. Não, fica sempre receosa, vê um carro da polícia, já fica com receio. E graças a Deus, bispo, Deus tem operado, usado a vida do apóstolo, a nossa vida, dos pastores de lá, e muitos problemas de documentação foram resolvidos. Mas por quê? Não fomos nós que resolvemos. A pessoa se humilhou, se entregou a Deus, e Deus deu aquilo que a pessoa mais queria, que era a documentação para poder morar lá. Mas a partir do momento que a pessoa coloca qualquer coisa entre ela e Deus, o milagre não vai acontecer. É verdade, é verdade. Você que está nós temos igreja em Orlando, não é isso? Não somente em Orlando, isso. Né? São 17 igrejas? Não, hoje nós estamos com 12 igrejas nos Estados Unidos e uma no Canadá. Nós temos Orlando, temos em Nova York, em New Jersey, em Boston, em várias cidades no estado de Massachusetts, inclusive o nosso apóstolo. O senhor estava lá com a gente no domingo, depois eu desci do altar, conversei com ele, ele me falou que em breve vai estar lá numa grande reunião no estado de Massachusetts, então um beijo no coração do povo de Boston, de Everett, logo logo nosso apóstolo vai estar aí. Eles nos acompanham, né? Eles estão nos acompanhando pelo site da igreja, pelo Roku, que é um sistema via satélite, estão acompanhando, inclusive eles sempre, quando sabem que eu vou encontrar com o senhor, mandam um abraço, um beijo para o senhor. Olha, um abraço a toda a comunidade brasileira, né? Aí nos Estados Unidos e a todas as pessoas, quer sejam brasileiros ou não, que estão nos acompanhando aí dos Estados Unidos, que Deus abençoe e vamos viver essa fé. Queria agradecer aqui ao pastor Denis, obrigado, foi um prazer. O prazer foi todo tê-lo meu aqui conosco e volte sempre. Muito obrigado. Quando o senhor estiver pelo Brasil aqui, esteja aqui conosco, porque a presença do Senhor abençoa a nossa vida. É um prazer muito grande estar com o senhor, toda a equipe de fé aqui. Um beijo no coração a todo o povo da América, do Brasil. Que Deus abençoe abundantemente. Amém. Obrigado pela participação e pela vinda aqui hoje.